Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, 6h03. Hoje tem Viva Voz. Fiquei ausente ontem fui derrubada ali por uma gastroenterite, mas já estou de volta, Marcela Lorenzetto. Boa noite para você. Boa noite para você, Vera Magalhães, a todos que nos acompanham. É isso, e as notícias não pararam enquanto eu estive fora e nem hoje, porque já foi aprovado o texto da regulamentação da reforma tributária, substitutivo aprovado, as emendas já votadas, a matéria volta à Câmara dos Deputados, que já está bem congestionada. Quem vai contar para a gente como que vai ficar esse tráfego de matérias agora por lá e o que saiu, afinal, da tributária depois de tantas mudanças é ela, Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vera. Que bom que você está de volta. Boa noite também, Marcela. Então, acho que a gente pode começar pela última parte, que é a tramitação agora, né? Que, bem como você introduziu, a pauta está realmente muito congestionada, não à toa que o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou hoje o cancelamento, a suspensão, até o dia 20 de dezembro, de todas as comissões, justamente para focar na pauta econômica. E o fato agora, Vera, é que a regulamentação da reforma tributária é prioridade, é número 1. Ou seja, o que se define? Definindo essa redação técnica final do texto que foi aprovado agora no plenário, né, concluído, inclusive, minutos antes da gente de eu entrar no ar e vocês iniciarem o programa. Portanto, com essa conclusão, a expectativa é da revisão técnica desse texto. Se o envio for feito amanhã ou ainda até segunda-feira, já será designado o relator ou os relatores. O que vale a gente lembrar? Que na regulamentação desse projeto, lá na Câmara dos Deputados, depois da formação de um grupo de discussão, foram 4 meses com esses 7 grupos temáticos ali para discutir toda a regulamentação. Havia um grupo de 7 deputados, o que assinava era o Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores, mas era um grupo bem heterogêneo de parlamentares, com base aliada e também com oposição. Tanto é que foi da Câmara que foi mantida as armas fora do imposto seletivo, e a tendência é que continue, já que foi uma negociação feita lá na Câmara, aqui ficou fora também aqui no Senado. Então, fontes ligadas ao presidente Arthur Lira da Câmara me disseram, olha, que essa é a prioridade número 1, essa regulamentação ela está redonda, dificilmente haverá grandes mudanças aqui na Câmara, então o objetivo é realmente passar na frente do pacote de corte de gastos e até mesmo do orçamento, que por sinal deve ser votado na próxima terça-feira lá na Comissão Mista de Orçamento. É pré-condição para garantirmos ao Brasil um novo ambiente de negócios, a partir da simplificação do nosso sistema tributário, garantindo segurança jurídica e uma redução drástica da sonegação fiscal, bem como o contencioso jurídico tributário. Isso sem perder de vista nosso compromisso em promover justiça social, protegendo aqueles que mais precisam. Daí a introdução do cashback, aí a introdução nas nossas listas de produtos diferenciados, inclusive de fraldas descartáveis, que é um bem indispensável para as parturientes, para as crianças recém-nascidas e para os idosos que muitas vezes não têm como garantir isso com a sua aposentadoria ou com a sua pensão. Bom, Vera e Marcela, quem falou foi o relator, o senador Eduardo Braga. Ele que disse que a aprovação da regulamentação da reforma tributária traz simplificação e justiça tributária, ou seja, traz ali pontos
possíveis dentro de uma reforma possível em meio a tantos partidos, né, a tantas ideias conflitantes. Voltando aos pontos básicos, então, desse texto que foi aprovado e agora segue para a Câmara com essa prioridade, como a gente comentava, vale lembrar que é o texto mais importante da regulamentação. Ainda tem um outro que trata do comitê gestor, então, do IBS, e devido a essas alterações, é claro que a Câmara tem que fazer uma nova votação. O relator conseguiu algumas vitórias, como manter, por exemplo, um cashback maior, focado em telecomunicações, ou seja, em internet sem tributação para beneficiários do CAD único, ou seja, são famílias bastante vulneráveis. Obteve uma derrota grande com relação à inclusão das armas e munições. Ele previa a inclusão desses artefatos no chamado imposto do pecado, que é o imposto seletivo mais elevado, destinado a produtos que são perigosos ou que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Ainda na tarde de hoje, a bancada do Partido dos Trabalhadores tentou reverter isso com uma emenda, mas não obteve os 41 votos necessários para aprovar a colocação dessas armas no imposto seletivo. Inclusive, houve mais uma troca de farpas entre Eduardo Braga, o relator, e Flávio Bolsonaro, que é da bancada da bala. O senador Flávio afirmou que vendedores de cachorro-quente estão sendo atacados por bandidos armados com fuzil, e em resposta o relator Eduardo Braga acabou dando uma ironizada. Ele perguntou se vão dar fuzil para os vendedores de cachorro-quente na rua, caso esse imposto aí seja mais benéfico, né, para quem compra como um particular. Eles já tinham discutido na CCJ, quando o Braga disse que liberar armas para que policiais treinem em escolas de tiro, isso não era coisa de polícia, mas sim de miliciano. Entre outros pontos importantes, o PSD conseguiu suprimir do imposto seletivo às bebidas açucaradas. Dentre outros pedidos também foi mantida a isenção da erva mate, ou seja, a bancada gaúcha ali teve o seu lobby abarcado nessa cesta básica isenta de tributos. Também houve redução da alíquota padrão sobre o consumo de biscoitos e também com benefício para a água mineral. A alíquota padrão, ela deve ficar em 28% aproximadamente, porém a reunião de todos esses tributos no chamado Imposto sobre o Valor Agregado, no final das contas, pelo menos é o que defende o governo, resulta em redução de carga tributária, ou seja, de 28%, hoje a gente paga cerca de 34% sobre o consumo, a estimativa é que fique em 28%, mas é claro que para se confirmar 100%, isso ainda depende do que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Com vocês. Obrigada, Samanta. É isso, os lobbies prevalecendo, Marcela, cada um puxando para o seu lado. Não dá para entender direito a lógica desse imposto seletivo, porque, por exemplo, plástico de uso único deveria pagar mais imposto dentro da lógica de você cumprir aí uma transição para uma economia de baixo carbono, de você tornar aí a emissão de poluentes menor, mas conseguiram tirar na última hora. Então, os lobbies prevalecendo, o governo perdeu nessa questão das armas, mas para o governo é importante que, mesmo com algumas derrotas pontuais, a coisa seja votada neste ano, completada nesse ano, para que o Lula possa sancionar e terminar 2024 com algumas vitórias no Legislativo. A pauta andou bem mais devagar esse ano do que o ano passado. O ano passado tinha sido o ano de aprovação de PEC, da tributária, de aprovação do marco fiscal, de aprovação da PEC da transição. Teve muita matéria votada e nesse ano a coisa andou mais truncada. Então, para o governo, mesmo com derrotas pontuais, é importante que se conclua a votação da tributária a tempo para que ele tenha um discurso. Só vamos ver se isso não vai emperrar ainda mais a votação do pacote de corte de gastos e do orçamento. A pauta da Câmara está muito lotada. Inclusive, o presidente da Câmara até paralisou as comissões justamente para poder acelerar, votar logo essa questão da reforma. E como você disse,
chega a ser um certo alívio, né? Um fôlego para o governo que precisa ter esses bons resultados e essas aprovações no fim do ano. Mas, por outro lado, também tem o pacote de corte de gastos, que é prioridade nesse momento, que está atrapalhando, né? Enfim, as negociações e o que a gente tem visto no mercado, as reações do mercado. É importante que seja votado logo. E a gente tem agora também a situação do presidente Lula no hospital, né, Vera? Exatamente. Isso, por um lado, causou uma certa comoção, uma certa solidariedade. O próprio mercado, que estava meio reticente, meio cético com o pacote no começo, começou a entender que ele é melhor do que nada, então começou a fazer pressão para que ele seja votado logo. Mas quando o Lira coloca a tributária na frente do pacote de gastos, ele está querendo dizer, olha, a gente ainda não está totalmente combinado para votar isso aqui. Hoje mesmo, teve umas falas bem duras do ministro do Supremo, Flávio Dino, em relação ao Congresso. Ele chamou de mimimi, chamou de birra, diz que um poder não pode fazer birra em relação ao que o outro decide. Então, ainda tem muitos ecos aí de coisas mal resolvidas entre os poderes que emperram, de alguma maneira, a votação do pacote de gastos. O Supremo passou a dizer que a Câmara e o Senado estão fazendo chantagem com o pacote de gastos, condicionando isso à discussão das emendas. Vamos ver se o Supremo vai ter alguma reação aquelas medidas que o governo anunciou para poder liberar as emendas. Se o Flávio Dino disser, olha, essas resoluções da AGU não condizem com o que eu decidi, elas estão dando um duplo twist carpado no que eu decidi, aí a coisa pode engripar de vez. Então, as coisas ainda não estão totalmente desanuviadas nesse terreno. Você falou da internação do presidente Lula. Hoje foi um dia importante para esse assunto, porque ele sofreu uma nova intervenção e agora, à noite, deverá sofrer mais uma para a retirada do catéter. Então, a gente vai atualizar a situação de saúde, o quadro de saúde do presidente, com a nossa Karina Almeida, que acompanhou ao longo do dia a movimentação no Sírio-Libanês e traz atualizações para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Vera. Boa noite, Marcela. Boa noite aos ouvintes. Isso mesmo, o presidente Lula deve ter o dreno da cabeça retirado próximo às 7 horas da noite de hoje, isso de acordo com informações do médico Roberto Calil Filho. Só então o boletim médico atualizado deve ser divulgado. A expectativa é que amanhã o presidente seja liberado da UTI. Agora há pouco, a primeira-dama Janja da Silva fez uma postagem nas redes sociais com os pets da família. Ela enfatizou que Lula está plenamente recuperado e, segundo ela, estão todos felizes pela certeza de que, em alguns dias, esta página estará virada. É importante reforçar que Lula não teve qualquer sequela ou dano neurológico. Lula passou por um cateterismo hoje de manhã e agora está se recuperando aqui na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Em entrevista coletiva concedida nesta manhã, o doutor Roberto Calil Filho disse que Lula está bem, conversando e se alimentando normalmente. Segundo o médico, esse procedimento foi uma complementação, uma cirurgia de segunda-feira para prevenir novos sangramentos na região da cabeça, onde o presidente teve um hematoma. Segundo Calil, o risco de novas complicações diminui a cada dia. Nada em medicina é 100%, mas o risco, né, se é 5%, se é 1%, se é 2%, o que eu te digo é muito pequena a chance dele voltar a sangrar, principalmente depois do procedimento bem sucedido de hoje. E outra coisa, cada semana, cada mês joga a favor de um paciente que teve uma hemorragia cerebral. Bom, e recuperando a história, a equipe de Lula explicou que depois da queda sofrida em outubro, o presidente ficou com 2 hematomas na meninge, uma membrana que fica entre o cérebro e o crânio, um de cada lado da cabeça. A lesão do lado direito foi absorvida naturalmente e não causou complicações. Porém, já do lado esquerdo, depois de algumas semanas, foi diminuindo de tamanho, mas voltou a crescer, o que causou uma dor de cabeça e mal-estar no presidente no início desta semana. E na noite de segunda, o presidente veio para São Paulo para ser operado,
passou por uma cirurgia onde esse hematoma foi completamente drenado. Como Lula estava se recuperando bem, os médicos decidiram fazer esse cateterismo para prevenir novos sangramentos, obstruindo a artéria que leva sangue àquela região. Durante coletiva de imprensa hoje também, o doutor Rogério Tuma, que faz parte da equipe que atende o presidente, detalhou alguns cuidados que Lula deverá tomar nos próximos dias. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida, ele está cognitivamente íntegro. A única coisa que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. Então, a solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse ou que receba visita que leve a ele mais alguma dúvida ou ansiedade. Segundo a equipe do Sírio-Libanês, Lula está sereno e seguindo todas as orientações dos médicos. Ele vai manter uma rotina de fisioterapia nos próximos dias e, segundo o doutor Khalil, o presidente deve ter alta no início da próxima semana, na segunda ou na terça-feira, caso continue se recuperando no mesmo ritmo. Uma última informação, Vera, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que mesmo na UTI, Lula tem mantido a rotina de assinar sanções. Nesta quinta-feira foi sancionada a lei que regula o mercado de crédito de carbono e Padilha disse que o tema já tinha sido discutido com o presidente antes dessa internação. Vera. Obrigada, Karina. Obrigada, viu, Karina Almeida, pelas informações, falando com a gente aqui do Sírio-Libanês em São Paulo. E qualquer novidade, ela volta atualizando o estado de saúde do presidente. Por falar em presidente, o Guilherme Muniz está aqui conosco de novo. Falei que ia chamá-lo para o Viva Voz e ele está aqui, porque vai contar pra gente, vai trazer um panorama da pesquisa Quest que fala sobre os cenários para 2026, né, Muniz? É isso, e essa pesquisa mostra vários recortes diferentes, né, mas destaco aqui que mostra o presidente Lula à frente num cenário de disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também à frente de outros candidatos de direita e até com uma certa folga, viu? No cenário contra Bolsonaro, Lula teria 51% das intenções de voto contra 35% do ex-presidente. E aí o Instituto também simulou Lula versus Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Lula versus Pablo Marçal, que disputou a prefeitura de São Paulo nesse último pleito. No cenário com Tarcísio, Lula teria 52% contra 26%, e no cenário contra Pablo Marçal seriam também 52% contra 27%. O Instituto também testou cenários com o ministro Fernando Haddad como representante da esquerda. Entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro é um cenário um pouco mais acirrado, mas o atual ministro da Fazenda ainda levaria com 42% das intenções de voto contra 35% do ex-presidente. E ele também venceria a eleição contra o governador de São Paulo. Seriam 44% a 25%. A pesquisa mostra que hoje, Marcela, 52% dos eleitores dizem que conhecem e votariam em Lula, enquanto 45% não votariam no atual presidente. E esse cenário se inverte em relação a Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 57% dos eleitores não votariam no ex-mandatário. O levantamento também avaliou a possível transferência de votos caso Lula e Bolsonaro não saiam candidatos. Dos que votaram em Lula em 2022, 35% disseram que não votariam em Fernando Haddad, mas o ministro da Fazenda ainda é o primeiro nome defendido pelos eleitores de Lula para ser o candidato do governo. Ele é defendido por 27% dos eleitores. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, com 17%, e Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente, com 14%. Olhando para o outro espectro político, né, entre os bolsonaristas, o aliado que aparece com mais intenções de voto é Michele Bolsonaro, 59% dizem que votariam nela. E em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apenas 40% dos que votaram em Bolsonaro dizem que votariam agora em Tarcísio de Freitas. E quando são perguntados quem seria o candidato mais forte contra Lula, os bolsonaristas também dizem que preferem a ex-primeira-dama. Para fechar, a maioria dos entrevistados ainda diz que Lula não deveria se candidatar à reeleição. São 52% dos entrevistados que dizem isso. Esse percentual caiu da pesquisa anterior para cá, de outubro para cá. Eram 58% na pesquisa anterior e agora, então, 52%. Esse é um levantamento que ouviu 8.598 eleitores, foi feito entre os dias 4 e 9 de dezembro
E aí é importante destacar, portanto, foi feito antes da cirurgia, agora a que Lula foi submetido nesse começo de semana, Marcela. E, Muniz, a Quest também fez avaliação, né, do presidente Lula e do governador Tarcísio. Como é que estão esses dados aí? É isso, Vera. 61% dos eleitores de São Paulo dizem que aprovam a gestão do governador Tarcísio de Freitas, enquanto 26% reprovam o trabalho dele. É uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Esse levantamento mostra uma estabilidade da aprovação do atual governador ao longo de 2024. Na pesquisa de abril, ele tinha 62% de aprovação e teve, então, uma oscilação de 1 ponto percentual para baixo, portanto, dentro da margem de erro. Teve também uma melhora em relação à reprovação, com queda de 3 pontos, passando de 29% em abril para 26% em dezembro, portanto, uma evolução ali para fora da margem de erro. Já quando a gente olha para as áreas do governo, teve uma piora significativa na percepção de segurança pública. Em abril, 31% dos entrevistados consideravam a gestão negativa e agora esse percentual passou para 37%. Saúde, transporte e educação também registraram uma piora na percepção da população. Na saúde, a avaliação negativa subiu de 32% para 34%, no transporte de 24% para 26% e na educação de 23% para 25%, nesse mesma comparação, né, de abril para essa quinta-feira. A pesquisa também perguntou para os entrevistados se eles consideram que o estado de São Paulo está melhorando ou piorando. Nesse ponto, o resultado teve um melhor desempenho, enquanto em abril 23% acreditavam que estava piorando. Na pesquisa atual, esse número oscilou para 17%. Essa pesquisa foi feita também entre os dias 4 e 9 de dezembro, Vera, e aí tem um contexto, né? Ela já foi feita em meio às repercussões sobre os seguidos casos de violência policial aqui no estado de São Paulo, que a gente tem comentado bastante aqui no Ponto Final, no Viva Voz, né, Vera? Exatamente. Bom, e ontem tinha saído a do Lula, ela permanece bem parecida com a do final de 2023. Então, é como se no final desse ano, que houve muitos percalços por governo, ele terminasse ali zerado, empatado. Terminar no 0-0 depois de um ano um pouco complicado não é ruim. Então, o Lula é aprovado também por 52%, rejeitado por 47%. Vai ter de melhorar, porque a pesquisa mostra que ele tem vantagem, ele larga na frente nessa disputa pela reeleição, mas não é algo tão simples, principalmente porque a maioria do eleitorado diz que ele não deveria disputar um novo mandato. Embora ele vença todos os aliados, inclusive Bolsonaro e todos os bolsonaristas, o desejo da população parece ser o de que ele não disputasse um novo mandato, mas ainda assim o Fernando Haddad não é uma unanimidade entre os seus eleitores. Então não é um quadro simples. No governo causou um certo mal-estar o fato de sair justamente enquanto o presidente está internado. Consideraram de mau gosto essa especulação sobre quem seria o candidato no lugar dele, embora a pesquisa tenha sido feita antes, não tenha nada a ver com o estado de saúde dele, mas ainda assim houve de ministros que não caiu bem no governo tratar desse assunto com o presidente internado. Mas é um quadro que reflete ali que mesmo a direita tendo ido muito bem na eleição municipal e tendo se animado, por exemplo, com a eleição do Trump, achado agora vai vir um ciclo de direita, a pesquisa ainda não mostra isso. Mostra que o Lula está mais forte do que todos esses candidatos de direita, talvez porque seja mais conhecido nacionalmente, porque ainda não esteja claro quem vai ser o candidato do lado de lá, mas a notícia não é ruim para o presidente. Você acha, Vera, que esses casos de violência em São Paulo, que alguns foram captados por essa pesquisa de aprovação do governo, podem ter influenciado também nessa questão de uma projeção de Tarcísio para 2026? Porque quando acabou a eleição municipal, a gente dizia que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, saía, de certa forma, vitorioso, porque as campanhas em que ele se engajou saíram positivas, né, desse pleito municipal. Agora a gente vendo esses resultados, Lula ainda tendo muita força política para 2026, você acha que a gestão dele aqui em São Paulo, principalmente quando a gente fala de segurança pública, pode ter influenciado de certa forma ou é muito cedo? Olha, talvez, Marcela, mas eu acho que é mais o fato dele ser menos conhecido fora de São Paulo do que isso que mantém os índices dele ainda mais baixos. Ele tem dito que não é candidato a nada, que não será candidato a nada a não ser governador mesmo de São Paulo. Então, eu imagino que isso talvez iniba ele realmente a se lançar uma candidatura. A gente vai agora para um rápido intervalo, depois Repórter CBN. Voltamos já com a Renata Agostini.
CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera. Boa noite, Marcela. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Renata. Renata, 1% de alta de juros, muita gente, 1 ponto percentual, ninguém, assim, não dá para dizer que ninguém esperava, havia até uma corrente do mercado que precificava isso, mas não era majoritária. O que isso coloca de pressão sobre o governo, especialmente sobre a equipe econômica? Bastante coisa, e mais do que esse 1 ponto percentual, né, que já está na conta, agora a taxa básica de juros foi para 12,25%, existe a indicação de que teremos mais 2 pontos percentuais à frente, ou seja, 2 elevações de 1 ponto percentual. Isso foi o que o Banco Central já colocou no horizonte. Então a gente está falando, e por isso, desde ontem, né, se fala nesse termo choque de juros, a gente está falando de uma aceleração nessa curva de aperto, né, monetário, bastante elevada. Isso, Vera coloca muito bem, não estava na prancheta, no computador, nas planilhas de todos os operadores do mercado. Havia ali um consenso de que haveria uma alta, mas muita gente apostando numa alta de 0,75 ponto percentual, inclusive os integrantes da equipe econômica. Não havia ali um diagnóstico de que estaríamos diante de uma sinalização tão dura do Comitê de Política Monetária como vimos. Então, inclusive o próprio o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou ontem, né, que foi uma surpresa por um lado, mas já estava precificado. Hoje eu fui tentar entender melhor, o que estava por trás dessa declaração, e o que me explicaram foi isso, de que ainda que eles estivessem calculando que viria, sim, o BC prosseguiria nessa elevação dos juros, também tomaram um certo susto com a forma contundente como a diretoria do BC agiu nesse caso. Vamos lá, Vera coloca o quanto isso pressiona. Pressiona bastante o governo e, nesse caso, me parece que pressiona também o Congresso Nacional. Pressiona o governo porque a primeira leitura do mercado havia sido de que o pacote de corte de gastos ou de contenção de despesas, como o time de Fernando Haddad gosta de falar, ele era tímido. Ele era, inclusive, insuficiente. Uma leitura feita, inclusive, ali de gente que está fazendo conta, né? Vendo que não vai ser um esforço suficiente para segurar a trajetória de dívida ou garantir os próprios compromissos do arcabouço fiscal. Agora, pressiona também o Congresso porque, ainda que esse pacote, tímido ou não, esteja colocado, ele começou a ser questionado pelos parlamentares e o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não tinha voto e não era um pacote fácil de passar, porque ele toca em medidas ali que são impopulares, de fato, né? Segurar o aumento real do salário mínimo, mexidas no BPC, o benefício de prestação continuada, que ajuda justamente pessoas de baixa renda. Todos esses elementos postos, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, tornavam mais difícil essa tramitação. Isso ele ponderou que ocorreria ainda que as questões com emendas estivessem resolvidas. Sabemos que não é assim, né? Que, como já muito falamos aqui, emenda sempre ajuda a adoçar o paladar dos congressistas. Ainda assim, esse é um momento em que o próprio Banco Central está traduzindo os humores dos investidores, dizendo que alguma coisa precisa ser feita no cenário doméstico para facilitar essa condução da política monetária. Renata, falando ainda sobre essa situação do Copom, da Selic, a gente sabe que foi a última reunião com o Campos Neto como presidente. Houve esse anúncio já de que teremos mais aumento na Selic,
Queria entender como isso fica, como Galípolo, que vai assumir o Banco Central, fica nessa situação. Aumenta, de certa forma, a pressão, já que ele é um indicado do presidente Lula, ele que assume a presidência em janeiro, ou já ter avisado antecipadamente, vai ter mais alta por aí, alivia um pouco essa pressão em cima dele, ainda mais quando a gente não fala só sobre o presidente, mas também sobre o PT, Gleisi Hoffmann e outros quadros petistas. Maravilhoso, Marcela, você trazer esse ponto, porque existe uma questão que quanto tempo o Galípolo ficará sem ser eleito o novo vilão pelo petismo, né? Será que ele vai sair ali, vai continuar a ficar #blindado desses ataques? No mínimo, a gente vai ter um período de tranquilidade, porque não interessa a esse pelotão mesmo, que mais raivoso do PT, atirar contra um indicado e um aliado de primeira hora do presidente Lula. Porém, não se espera que haja uma leitura suave sobre essa política de aperto monetário, caso ela dure muito tempo. E aí, de fato, é um risco para o Galípolo. No curto prazo, porém, o que a Marcela traz é extremamente relevante para a posição de Gabriel Galípolo, tanto ali na condução do dia a dia do Banco Central, quanto para essa blindagem política. Por quê? Com esse movimento do Copom de ontem, de falar, tô dando esse choque de juros, 1 ponto percentual agora, e podem fazer suas contas, que vai vir mais aperto pela frente, nas próximas reuniões que se sucederem. Isso já deixa todo mundo com uma expectativa bastante, para usar o jargão do mercado, ancorado nos próximos passos que o Banco Central vai dar. Então isso, e essa foi uma leitura que inclusive eu fui ali questionar os integrantes do time de Fernando Haddad, e ela está presente no secretariado do ministro da Fazenda, de que isso vai facilitar o trabalho de Gabriel Galípolo nesse início de gestão. Existe, gente, um retrospecto de inícios de novas presidências do Banco Central serem mais duras. Então, costuma haver uma postura mais rígida do Banco Central no tratamento, né, da taxa básica de juros, justamente para dar maior confiança nessa nova gestão que se inicia. Isso não é incomum que aconteça. O que a gente está vendo no caso de Gabriel Galípolo, e para ele acaba sendo um movimento muito bem-vindo, é de você antecipar, já coreografar como vai ser esse início de gestão, e o início de gestão mais rígida no controle de juros. Interessante a gente lembrar que nesse primeiro comunicado, a gente ainda tem que ver como vai ser a ata, né? A explicação mais detalhada por parte da diretoria do Banco Central, mas nesse primeiro comunicado, no qual eles indicaram o aumento de juros, eles já falam sobre um cenário externo, desafiador e menos incerto, né? Ou seja, eles estão vendo alguns movimentos muito complicados lá fora. Independentemente da nossa discussão sobre ajuste fiscal, o quanto o pacote do governo será desidratado, o quão célere ele tramitará ou não, o Banco Central delineia esse ambiente externo como desafiador, e a gente precisa lembrar que teremos o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos no ano que vem, com promessas que podem impactar muitíssimo a economia brasileira e a economia mundial. Exatamente. Obrigada, Renata, pela análise. A gente ainda vai falar bastante desse assunto neste ano e no próximo. Bom fim de semana para você. Até terça, querida. Até. Um beijo, Vera, Marcela. Um beijo aos ouvintes. Valeu, até. Agora a gente faz mais um rápido intervalo e volta já com a conclusão do Viva Voz. E estamos de volta com o Viva Voz. A gente falava agora há pouco com a Renata Agostini sobre como essa alta dos juros e a possibilidade de a gente entrar num período de mais longo prazo aí de novas altas pressiona o governo a resolver aí a questão fiscal, porque isso é uma das coisas que estão pressionando a inflação. E como o pacote está em discussão no Congresso, mas a gente não sabe ainda se vai ser aprovado ou não, pode ser que o governo tenha de editar uma medida provisória para definir o salário mínimo do ano que vem. Quem detalha esse impasse para a gente é a Samantha Klein, que volta aqui ao Viva Voz. Boa noite de novo, Samantha.
Boa noite novamente, Vera e Marcela. Quem detalhou isso, falou assim, bem por cima, mas admitindo, foi o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Ele afirmou que o governo não destaca essa possibilidade de editar uma medida provisória para limitar o aumento do salário mínimo nos próximos anos. Porém, a primeira alternativa da equipe econômica ainda é aprovar a limitação da valorização do mínimo dentro do pacote de corte de gastos, ainda que todas as resistências estejam sendo enfrentadas por boa parte dos parlamentares, incluindo alguns da própria base, algumas bancadas inteiras, inclusive. Porém, a primeira alternativa é essa, né? Aprovar a valorização dentro do pacote de corte de gastos. Mas a manifestação do secretário Dario Durigan ocorreu depois de uma reunião com o deputado Isnaldo Bulhões, que é o relator da proposta que trata das regras mais rígidas para a concessão do benefício de prestação continuada e também do salário mínimo. A gente não descarta isso, mas o trabalho todo, os nossos planos A e B são focar agora, está indo tudo bem, acho que a condução do líder Isnaldo é um alento. Então nós estamos indo bem, estamos avançando e espero que a gente conclua esse processo o mais rapidamente possível. Obrigado, gente. Vera e Marcelo, eu também questionei agora há pouco tempo o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, e ele disse que é uma possibilidade, mas o governo ainda trabalha com a aprovação do pacote de corte de gastos, de contenção de gastos, ainda na semana que vem, ainda com essa agenda apertada no Congresso Nacional e, claro, com a reforma tributária sendo a prioridade, a regulamentação da reforma tributária. Vale lembrar ainda que a limitação do salário mínimo é uma das principais medidas do pacote de contenção de despesas federais. A proposta pretende limitar o ganho real do mínimo acima da inflação a no máximo 2,5% ao ano, que é justamente os limites do arcabouço fiscal, ou seja, aquela regra fiscal para as contas públicas. Hoje, o salário mínimo cresce pela valorização da inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB nos últimos 2 anos. Isso foi a política de valorização estabelecida pelo mandato Lula III. A política de reajuste também é base para a correção de todos os benefícios sociais e previdenciários. E se aprovada a nova regra, o governo fala que vai deixar de gastar até 110 bilhões de reais nos próximos 5 anos, somente com pensões e aposentadorias. Inclusive, na reunião do Conselhão de hoje, o número 2 do Ministério da Fazenda também afirmou que o governo está buscando compatibilizar responsabilidade social e compromisso ambiental com um ajuste fiscal e admitiu que essa não é uma tarefa fácil. Vera e Marcela. Obrigada, Samantha Klein, trazendo, portanto, esses detalhes para a gente diretamente de Brasília. E a gente continua em Brasília porque tem também o chamado do Igor Cardim, que fala sobre algumas pautas que foram aprovadas na Câmara, só que dessa vez nada do cenário econômico, são pautas de costumes, né, Igor? É isso, Marcela. Boa noite de novo para você, para Vera e para os ouvintes. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que prevê a castração química de condenados por crimes sexuais contra menores de idade. O texto segue agora para o Senado. E em meio às negociações de governistas pela aprovação do pacote de corte de gastos, a oposição aproveitou para avançar com a pauta de costume dos bolsonaristas. De acordo com o projeto, o procedimento é feito por meio de substâncias inibidoras de libido que retiram o prazer sexual. A punição com a castração química deve estar aliada à condenação de prisão ou detenção após o trânsito em julgado de crimes como estupro de vulnerável, aliciamento de menores, crimes sexuais digitais contra crianças e adolescentes, além de prostituição infantil. O tema gerou muita discussão entre os parlamentares. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio, chegou a defender a pena de morte para pedófilos. Não existe outra política pública para dar jeito num ser humano que tem coragem de fazer isso. Eu sou a favor da castração química, mas se tivesse aqui pena de morte para pedófilo, eu votaria a favor. Tem essa não. Quem votar contra esse projeto está votando contra as crianças.
A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio, argumentou que a castração química não impede o cometimento do estupro. E aquele que for castrado vai violentar aquela criança com um pedaço de madeira, com outras formas, porque tem a relação com poder. O estupro, a violência sexual tem relação com poder. E não adianta castrar um homem, porque ele vai seguir sendo um agressor e tendo essa relação com poder e violentando essas crianças de outra forma. E aí, Marcela, como você trouxe, nessa semana a Câmara aprovou outras pautas da oposição, como o projeto que permite que pessoas já condenadas ou que respondem a inquéritos tenham armas. Esse projeto agora vai ao Senado e prevê a anistia para quem tem arma ilegal, além da ampliação do prazo para a renovação do registro do armamento. Ficam de fora das permissões pessoas que respondem a crimes hediondos ou graves e também quem possui medida protetiva. O texto libera até fuzil para trabalhadores e moradores rurais. Uma outra pauta polêmica aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara diz respeito ao voto impresso. O projeto determina a recontagem física de votos em eleições. Segundo a proposta, após o fim da votação, 5% das urnas eletrônicas serão selecionadas aleatoriamente para a contagem pública de votos com fiscalização de órgãos públicos. O texto segue agora para o plenário antes de ir ao Senado. Também na CCJ, 2 projetos do chamado pacote anti-MST foram aprovados e seguem para análise do plenário. Um dos textos autoriza que proprietários de terras possam chamar a polícia para a retirada de invasores, independentemente de ordem judicial. O projeto dá prazo de 48 horas para que a polícia desocupe a terra e garanta a restituição ao proprietário. O outro projeto desse pacote trata do aumento de pena para o crime de invasão de domicílio. A pena deixaria de ser detenção de 1 a 2 meses, passando a ser de reclusão de 1 a 2 anos, além de multa e agravantes. Então, esse pacote aí da oposição que foi aprovado tanto na CCJ quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Marcela Oliveira. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Diante dessa boiada aí, fica até um alento quando o Arthur Lira diz que vão parar as comissões por um tempo, só voltar o ano que vem, porque eles priorizam temas por questões ideológicas e só aqueles do lado da presidente da comissão, Carolina Detoni, no sinal total de aparelhamento da discussão da principal comissão da Câmara para assuntos que interessam só a uma parcela da população. A gente continua em Brasília ainda antes do fim do Viva Voz, porque terminou há pouco o depoimento do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na Polícia Federal a respeito do inquérito do golpe, no qual ele é um dos indiciados, e a Isa Staciarini tem as informações para a gente. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Pois é, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha. Hoje a Polícia Federal ouviu aqui presencialmente em Brasília o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também um dos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coronel da reserva, Marcelo Câmara, no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. O depoimento de Valdemar Costa Neto durou cerca de 1h15 e o de Marcelo Câmara aproximadamente 1 hora. Também falou a Polícia Federal, Vera, no mesmo horário, só que por videoconferência, o juiz federal Sandro Vieira, que foi afastado do cargo pelo CNJ. Essas oitivas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal após um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. O que os investigadores questionaram foi a produção daquele relatório que colocava em xeque a segurança das urnas eletrônicas nas eleições presidenciais de 2022. Isso porque mensagens que foram encontradas no celular do tenente-coronel Mauro Cid mostram que esse juiz auxiliou o grupo a produzir esse documento. Inclusive, Sandro Vieira, que é o juiz federal, estava cedido ao TSE entre 2019 até agosto de 2022
praticamente aí às vésperas das eleições. A Polícia Federal coloca Valdemar Costa Neto como um dos principais financiadores dos questionamentos ao sistema eleitoral e Marcelo Câmara como uma das pessoas responsáveis por disseminar as narrativas de fraude, além de ter atuado para tentar fazer com que Bolsonaro assumisse mesmo sem ter sido eleito. O advogado de Valdemar Costa Neto, Marcelo Bessa, me disse hoje, depois do depoimento, que ele respondeu a tudo que foi perguntado, mas afirmou que não falaria sobre o conteúdo. O advogado de Marcelo Câmara, Luiz Eduardo Kuntz, disse que o coronel falou na condição de testemunha e eu ainda não consegui contato com a defesa do juiz federal Sandro Vieira. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Ainda vai ter muita informação desses inquéritos nos próximos meses. Acho que não sai nada ainda nesse ano de denúncia do Ministério Público, mas ainda vem muita coisa por aí, Marcela. É isso, Vera. Vamos acompanhar. Ficamos por aqui hoje. O Ponto Final continua com Marcela Lorenzeto e Guilherme Muniz. E a gente volta amanhã com o resumão desta semana. Até lá. Até.